Muito bem, senhoras e senhores, meus queridos alunos e minhas queridas alunas do curso de Tecnologia e Gestão do Agronegócio, aqui da nossa amada Universidade Estadual do Tocantins. Estamos iniciando agora a nossa oitava aula da disciplina Sistemas Agroenergéticos, dando aí continuidade a uma discussão substancial, importante, profunda, dentro de, na minha opinião, hoje um dos principais segmentos produtivos e mercadológicos que nós temos na agropecuária moderna brasileira, que é a produção de agroenergia ou energia através de resíduos, né, de produtos da nossa agropecuária. Não só resíduos, mas o foco nosso sempre tem que ser resíduos para nós trabalharmos de uma forma bastante clara a sustentabilidade ambiental. Então hoje nós iniciamos a nossa oitava aula com um tema diferente das nossas duas últimas aulas. Hoje nós vamos discutir sobre oleaginosas tradicionais. O que é tradicional? Aquela que hoje nós já utilizamos para produção de bioenergia, e oleaginosas potenciais para a produção de biodiesel. Potenciais são aquelas que hoje nós também podemos já estar utilizando, mas em curta escala, em função de alguns fatores que nós vamos discutir aqui. Tá ok? Então esse é o tema da nossa aula. Vamos trabalhar aqui essa temática de oleaginosas tradicionais e oleaginosas potenciais. Beleza, galera? Primeiro, o que são plantas oleaginosas, turma? Plantas oleaginosas são aquelas que produzem dentro dos seus frutos ou dentro dos seus grãos, das suas sementes, um elevado percentual de óleo em sua composição bromatológica, ou seja, elas conseguem armazenar muito óleo na semente ou nos seus frutos. E esses óleos, depois de trabalhados, transformados, eles podem ser utilizados com a finalidade da produção de energia, de alimentação, são utilizados na indústria têxtil, são utilizados na indústria automobilística para lubrificantes, enfim. Então existem uma infinidade de uso desses óleos depois que eles são extraídos de sua matéria-prima base. Ok? Então vamos lá. Oleaginosas tradicionais primeiro. Galera, são as culturas que já estão amplamente difundidas, que já são bastante utilizadas para a produção de biodiesel, para a produção, sobretudo, de biodiesel no óleo, né? Dentro de cadeias produtivas já consolidadas. Lembrando que eu falei com vocês que uma cultura ela se enquadra dentro de uma cadeia produtiva consolidada quando o antes da porteira, o dentro da porteira e o depois da porteira, insumos, produção, comercialização, já são ações muito bem estruturadas, tá? Sobretudo com relação à política pública voltada para produção e comercialização desses produtos. Então, a primeira grande oleaginosa tradicional que nós vamos abordar aqui na nossa sala, qual é, galera? Soja, não é? Por quê? Porque grande parte do nosso biodiesel, né, 90% aí do nosso grande parte do biodiesel produzido hoje no Brasil, ele é produzido através da soja. Ok, pessoal? É a principal matéria-prima hoje para a produção de biodiesel no Brasil. E aí nós vamos discutir um pouquinho a respeito da soja e de algumas outras culturas já tradicionais na produção de biodiesel. Então, soja é a principal matéria-prima para o biodiesel no Brasil, né? Tem uma alta disponibilidade e infraestrutura agrícola consolidada. Por que alta disponibilidade? Porque hoje nós temos milhares e milhares e milhares de hectares de soja plantada aqui no nosso Brasil, uma cadeia produtiva muito bem consolidada, um pacote tecnológico muito preparado, soja com altas produtividades, empresa pública e empresa privada trabalhando em cima desse segmento. Então a soja ela se destaca pelo volume de produção, né, galera? Nós vamos ver que o rendimento de óleo da soja ele é relativamente pouco, mas a produção de biodiesel por unidade diária ela é muito alta quando comparada com outras culturas. O que é que faz a soja receber aí o título de cultura potencial tradicional para a produção de biodiesel? Nós sabemos plantar soja, nós temos área para soja, nós temos tecnologia para soja, nós temos muita soja sendo produzida no Brasil, o que nos confere a possibilidade de produzir sem atrito ou sem disputa soja para
ração animal, soja para alimentação humana, soja para abastecimento interno, soja para exportação e soja para a produção de bioenergia. É claro, entra sempre dentro daquele contexto que nós já vimos aqui, né, pessoal? Soja é alimentação. Então a preferência nossa tem que ser sempre pensar na utilização de matérias-primas que não são trabalhadas para alimentação humana ou animal, para a produção de bioetanol, em detrimento daquelas que pode suprir a segurança alimentar do mundo. Então nós temos muita soja, muita lavoura de soja, pacote tecnológico e cadeia produtiva bem desenvolvida, por isso a soja é o top de linha hoje para a produção de biodiesel. O óleo extraído é muito simples, né? Ele pode ser extraído por prensagem, pode ser extraído também pela utilização de solventes, já é uma tecnologia apropriada, já é uma tecnologia consolidada, é claro. Ela é melhorada anualmente, ela é potencializada anualmente, mas já é uma tecnologia consolidada aqui no nosso país, o que nos permite extrair da soja o seu máximo potencial produtivo e posteriormente o seu máximo potencial de rendimento de óleo para a produção do biodiesel. E aí o grande desafio é a competição com a produção de alimentos, né? Ela é um alimento e compete por área também, né? Para que nós pudéssemos utilizar áreas que hoje são plantadas com soja para a produção de alimentos. E aí, pessoal, é uma discussão que nós não vamos entrar em detalhe aqui. Eu tenho certeza que todos vocês têm seu ponto de vista com relação a isso, como eu tenho o meu. E aí a outra discussão são os impactos ambientais concernentes ao cultivo extensivo, grandes áreas produzidas com soja. Aí a despesa com água, gasto de água, né? A questão do uso dos produtos fitossanitários, uns são poluentes, outros mais, outros menos, fertilizantes químicos sintéticos, enfim, tem toda uma discussão em cima da sustentabilidade do aspecto produtivo da soja em função da necessidade de utilização de produtos químicos para controle de plantas daninhas, para controle de pragas e doenças, o uso da água para irrigação de lavouras quando necessário, para tratamento da semente de soja, né? Enfim, toda essa discussão ela existe e nós estamos por dentro de todos esses aspectos no sentido de defender quando precisa ser defendido a cadeia produtiva ou questionar quando precisa ser questionado, sempre em busca de melhorias. Então daqui a pouco nós vamos ver algumas figuras que mostram produtividade da soja, rendimento de óleo e por que essa matéria-prima hoje ela é tão utilizada para a produção de biodiesel aqui no Brasil. Outra, algodão, galera, algodão, o óleo extraído de semente após a colheita da fibra, um percentual de óleo relativamente alto, né, o algodão, um óleo fino da semente de algodão, uma produção que pode ser complementar à produção têxtil, né, porque a principal finalidade da produção de algodão é a indústria têxtil, mas a semente de algodão, né, que não é considerado um resíduo, porque a gente pode utilizar essa semente de algodão para fazer óleo de algodão, para fazer proteína de algodão, ração animal, alimentação humana em determinados aspectos, né, também. Mas nós temos aí um elemento com alto rendimento de óleo que também pode ser utilizado, utilizado para a produção de biodiesel aqui no Brasil e no mundo também. Tem um rendimento relativamente menor do que o da soja. Aí está escrito aqui, olha, que eu coloquei para vocês, mas aproveita o resíduo da cadeia produtiva. Resíduo porque não é a matéria-prima básica, não é a finalidade básica da produção de algodão, a produção de biodiesel. Não é? A produção de biocombustível. A finalidade principal, a atividade finalística de algodão é a indústria têxtil, não é? Fibra. O que não vai ser produzido para fibra, aí vai ser utilizado, pode ser utilizado dentro da produção de biocombustível. Mamona, né? Ricino comunes, um óleo de alta viscosidade, né? Ideal para aplicações específicas. A mamona é um óleo muito rico, né, pessoal? Então pode ser utilizado para a indústria farmacêutica, pode ser utilizado para a indústria química, e quanto mais fino, né, quanto mais rico em condições bromatológicas é esse óleo, nós podemos dar outras destinações para ele, se não a destinação para a produção de biodiesel, assim também é a mamona, tá, pessoal? É uma planta muito resistente à seca, todos vocês conhecem, né, que dá aquele frutinho espinhoso, que quando criança a gente gosta de colocar no estilingue e ficar atirando uns nos outros, brincando ou lançando com as mãos. É uma cultura muito resistente à seca, né? Adaptada ao semiárido nordestino, a condição edafoclimática do norte do Brasil também, portanto, pode ser uma cultura que, se tivermos política pública específica, que se adapte muito bem às condições da agricultura de base familiar enquanto matéria-prima para a produção de
biocombustível. A mamona tem um problema, né, que é a toxicidade da torta residual dela, né, que também tem tratamento para isso, e a escala de produção que é relativamente baixa. Além dos problemas de colheita, né, pessoal, dos problemas de transformação, tudo isso encarece o processo produtivo. Né? Nós não temos sistema de colheita específico para a mamona, como nós temos para a soja. Olha para você ver, soja hoje a gente já colhe soja muito fácil, armazena soja muito fácil, transforma muito fácil, mas mamona não. Né? Então se dificulta a colheita, encarece o processo, encarece o produto, se encarece o produto, ele perde espaço para outro produto que é muito mais barato. Né? O amendoim, riquíssimo em produção de óleo, alto rendimento de óleo, nós vamos ver daqui a pouco, um óleo de muito boa qualidade para a produção de biodiesel, também é uma cultura de cultivo regionalizado, ou seja, nós podemos trabalhar o amendoim para a agricultura de base familiar, considerando as suas especificidades, sobretudo em pequenas propriedades rurais, mas nós temos um desafio ainda de que a produtividade é relativamente baixa. Se a produtividade é relativamente baixa, nós temos a produção de biodiesel também relativamente baixa por unidade diária. E a outra questão, pessoal, amendoim é alimento, né? Amendoim é comida, e transformar comida em energia nunca é um bom negócio quando nós consideramos ainda as nossas dificuldades, as dificuldades que o mundo enfrenta para poder alimentar a sua população. Tá? Nós temos aí o pinhão manso, né, que todos vocês devem conhecer, uma planta também muito rústica, muito adaptada às nossas condições, resistente à seca, a solos distróficos, tá? O que são solos distróficos, pessoal? São solos de baixa fertilidade, ok? Tem muita gente que fala assim, é solo pobre. Não, não existe solo pobre e nem existe solo rico, tá, pessoal? Solo de baixa fertilidade é denominado como solo distrófico, solo com elevada fertilidade é considerada como solo eutrófico, ok? Então não vamos chamar mais solo de rico e pobre, ok, galera? Um óleo com um perfil muito bom para biodiesel também, o óleo do pinhão manso, mas os nossos desafios, igual o amendoim, né? Baixa produtividade, semente com relativa toxicidade, que também pode ser trabalhada isso aí, tá, pessoal? E nós temos o problema de melhoramento genético para o pinhão manso. Por que melhoramento genético é importante? Para nós conseguirmos plantas adaptadas, plantas com alta produtividade, plantas com resistência à seca, plantas com capacidade de serem colhidas mecanicamente, plantas com resistência a pragas e doenças e plantas daninhas. Tudo isso, pessoal, faz com que a produtividade da cultura aumente. Se a produtividade da cultura aumenta, eu consigo produzir mais subproduto por unidade diária. E é isso que começa a dar potencial para essas culturas, tá? A macaúba, né, uma palmeira que todos vocês devem conhecer, nativa, um altíssimo teor de óleo dentro da semente da macaúba, nos frutos da macaúba, né? Nós temos muita macaúba aqui no estado do Tocantins, um potencial tremendo para a produção de biodiesel, e um grande diferencial da macaúba, pessoal, por ser uma palmeira muito alta, um espaçamento entre plantas considerável, a gente pode trabalhar em sistemas agroflorestais, que são sistemas integrados. Sistemas integrados faz parte da discussão da agricultura de baixa emissão de carbono, sustentabilidade dentro das cadeias produtivas do agronegócio. Então eu posso plantar macaúba com arroz, eu posso plantar macaúba com feijão, eu posso plantar macaúba com frutíferas, e eu tenho culturas anuais junto com culturas perenes que podem ser utilizadas para alimentação e podem ser utilizadas também para a produção de biodiesel, além da possibilidade de trabalhar essa palmeira muito resistente para a recuperação de áreas degradadas, que também faz parte do plano ABC da agricultura de baixa emissão de carbono, que coloca destaque aí no Brasil quando nós buscamos aí entregar para o mundo quais são os nossos compromissos com a redução dos gases de efeito estufa e controle dessas emissões e melhoria no nosso clima-tempo, né, pessoal? Desafio, colheita difícil, né, e não tem mecanização. Aí encarece o processo e entra dentro daquela questão que nós já discutimos. O gergelim, que hoje é uma cultura muito plantada aqui no estado do Tocantins, muita ciência e tecnologia para o gergelim, muitas áreas sendo comercializadas com gergelim aqui no estado do Tocantins, também um material utilizado para alimentação humana, rico em proteína também e outras características bromatológicas importantes para os seres humanos, mas é uma planta que pode ser cultivada em regiões semiáridas, né, como é a nossa aqui. Óleo com boa qualidade para o biodiesel, tem um teor de lipídio muito alto, né, isso faz um óleo muito rico, muito refinado. Resistente à seca, cultiva em solos distróficos, que são solos de baixa fertilidade. E outro problema, mecanização, escala limitada no Brasil.
Então, ciência e tecnologia entra para que a gente possa transformar essa realidade e colocar essas culturas também como grandes potenciais para a produção de biodiesel. Aqui nós já estamos nas potenciais, tá, pessoal? Desculpa aí, eu esqueci de mudar aqui das tradicionais para as potenciais, tá? As tradicionais a gente finaliza aqui no amendoim. Então nós temos soja, algodão, mamona e amendoim como tradicionais. Pinhão, macaúba, gergelim, o dendê, né, que está aqui dentro das potenciais também. O dendê, galera, é o óleo de palma. É a planta mais utilizada no mundo para a produção de biodiesel. Quase 40% do biodiesel produzido no mundo hoje vem do óleo de palma, que é o nosso dendê. Palmeira tropical, né, galera? Palmeira nossa. Produz em qualquer tipo de lugar, é claro, com técnicas específicas de manejo. Tem que ser bem manejado. Se for bem manejado, nós temos alta produtividade, garantimos a expressão do potencial genético da cultura de acordo com aquilo que nós temos. Mas tem que ser bem manejado. Então, a palmeira com óleo muito riquíssima em óleo, né? Um dos maiores teores de óleo por hectare do mundo, por isso que o dendê é hoje aí destaque no mundo para a produção de biodiesel. Aqui no Brasil ainda não, porque nós concentramos na soja, mas o mundo sim, tá? Alta produtividade, né? Já a Ásia aí já produz bastante biodiesel, a Europa, né? Através do dendê, né? Quais são os desafios? Risco de desmatamento, abrir novas áreas para o plantio de dendê, isso aí pode ser colocado para todas as outras culturas também, mas também pode ser trabalhado com recuperação de área degradada, então eu descarto esse risco de desmatamento, né? Mas o clima para o dendê é um clima relativamente úmido e manejo sustentável, tá? Mas nós temos lavouras de dendê aqui na nossa região, já com melhoramento genético, com plantas resistentes, bem adaptadas, que podem ser utilizadas também para a produção de biodiesel. E olha essas imagens que eu trouxe para vocês, que legal, galera, olha, aqui nós temos 4 oleaginosas, com o seu teor de óleo, sua adaptação e seus desafios. Olha a soja aí, galera. Vejam que o percentual de óleo no grão de soja é pequeno, 18 a 20%. É uma planta que tem uma adaptação climática ampla, né? Mas compete com alimentos, como nós discutimos, né? Agora, olha a mamona. A mamona, galera, pode ter até 50% de teor de óleo na semente. Olha que top. Mas tem aquelas dificuldades, né? Melhoramento, colheita, toxicidez, né? Tudo isso é problema que a gente precisa trabalhar para melhorar, porque olha o teor de óleo da mamona como é alto, galera. Olha o pinhão manso aí, 40% de óleo na semente. E a macaúba? Pô, macaúba é fenômeno, galera. Tem uma turma aqui trabalhando com macaúba no FT, área experimental de macaúba aqui dentro da AgroTeams, com manejo sustentável, integrado, sistema agroflorestal top. Olha a macaúba, 70% de óleo no fruto, pessoal, 70% de óleo na semente. Olha que fenômeno. Mas a colheita é difícil. Mecanização, difícil. Então, se a gente consegue adaptar essas coisas, já pensou? Pegar uma cultura resistente, adaptada à região norte, dar no meio do mato, pode ser plantado intencionalmente com manejo específico, uma planta com 70% de óleo na sua semente. É um espetáculo. Olha aí as principais matérias-primas utilizadas para a produção de biodiesel no mundo. Galera, olha o óleo de palma que eu falei com vocês aí. 35%. Hoje mais, né? Quase 40% aí do biodiesel produzido aí no mundo vem do óleo de palma, né? Olha a soja, 26%. Por quê? Porque é a tecnologia já dominada, né? Canola, a gordura animal, né? Que hoje nós já trabalhamos muito a gordura animal, nós vamos ver isso ainda, né? Gordura animal entra no processo de produção de biodiesel também, deixa de ser um resíduo da produção intensiva ou extensiva de gado de corte deixa de ser resíduo para ser um subproduto, né? O óleo de fritura, o resíduo do óleo de fritura, né? Que é resíduo orgânico de dentro da nossa casa, né? A gente precisa aprender a trabalhar com isso aí também para a produção de biodiesel, e já existem muitas pesquisas para isso. Olha que legal, galera, essa lâmina aqui eu gosto muito. Olha, matérias-primas. Olha, caroço de algodão, soja, girassol e amendoim. E aqui mostra pra gente que interessante, produtividade média por hectare. Olha a soja, 2.600 quilos por hectare. Tá vendo que eu falo com vocês? A produtividade da soja é muito alta, gente. É isso que dá destaque para a soja, né? Produtividade muito alta, por quê? Porque a gente tem tecnologia, nós já sabemos produzir soja. Né? Nós produzimos soja muito bem. Melhoramento genético da soja é o maior grupo de melhoramento genético, né? Delineamento de melhoramento genético do Brasil é para soja. Né? Então, olha aí, soja, 2.600 quilos por hectare. Enquanto amendoim 1.750, girassol 1.300, algodão 1.900, é muito pouco. Olha o teor de óleo, a extração real. Galera, na soja vai para 19%. Olha o amendoim, 44%. Olha o girassol, 36% de extração real de óleo. É o óleo que eu posso tirar para produção de biodiesel. Olha o rendimento de biodiesel por hectare. A soja ganha, tá vendo? Ó, o girassol chega perto. Olha o amendoim,
Olha, 770 quilos por hectare. A soja ganha em proporcionalidade, tá, pessoal? Mas se a gente for pensar em quilo por hectare, olha o amendoim. 770 quilos por hectare para rendimento de biodiesel. Olha que fenômeno, galera. O amendoim que a gente pode trabalhar dentro da agricultura de base familiar. E olha o rendimento de biodiesel. A soja tem um rendimento de biodiesel de 567, enquanto o amendoim tem um rendimento de 875 litros por hectare. Olha que top, é quase o dobro da soja, não é? Então eu posso reduzir a produtividade do amendoim teoricamente pela metade, que eu ainda tenho o mesmo rendimento da soja. Mas qual que é o problema? Eu não tenho tecnologia, eu tenho dificuldade com colheita, eu tenho a toxicidade que ainda precisa ser pesquisada e estudada, mas vejam que nós temos, pessoal, muitas culturas aqui no Brasil adaptadas com altíssimo rendimento de biodiesel, com altíssimo rendimento de biodiesel em litros por hectare, com altíssimo teor de óleo no fruto ou na semente. Então nós temos muita matéria-prima para a gente trabalhar. Olha o tanto, galera. Soja, mamona, dendê, girassol, canola, palmiste, babaçu, amendoim, tucumã, caroço de algodão, pequi, que é riquíssimo em óleo também na semente, semente de gergelim, pinhão manso, buriti, nabo forrageiro, jojoba, linhaça, sebo ou gordura animal, óleo de fritura, resíduo de indústria e refino de óleo. Olha a quantidade de matéria-prima com potencial de uso e produção de biodiesel. Aí eu volto lá nas aulas que eu falei com vocês. Por que que o mundo olha para o Brasil e enxerga no Brasil o grande celeiro da produção de bioenergia, agroenergia e energia sustentável do mundo? Porque todas essas culturas aqui, pessoal, num país de dimensão geográfica como é o nosso, nós conseguimos produzir de forma satisfatória. Certo, galera? Muito obrigado pela companhia de vocês nessa nossa 8ª aula. Atenção! Na aula de hoje, dia 25, nós temos a nossa segunda aula síncrona, das 7 às 9 da noite. O link para acesso a essa aula síncrona está lá dentro do nosso plano de aula, tá, pessoal? Os tutores também vão encaminhar a vocês. Vamos participar dessa aula, nós vamos debater todas essas 8 aulas que nós tivemos até agora, de forma que vocês se sintam preparados aí para a primeira avaliação de aprendizagem que vem em nossa próxima aula. Beleza, galera? Fiquem atentos, não percam a nossa aula síncrona, tá bom? Vai ser um momento de discussão, vai ser um momento de debate, vai ser um momento para a gente tirar dúvida, um momento de interação, um momento muito gostoso. Eu gosto muito de estar junto de vocês, de poder enxergar vocês aqui na tela, de poder conversar com vocês. Afinal de contas, nós estamos no mesmo barco e no mesmo oceano. Todos nós estamos remando em busca dos nossos sonhos, em busca das nossas necessidades, em busca das nossas metas, e é o agro que vai nos ajudar a conquistar tudo aquilo que nós almejamos em nossas vidas, tá bom? Beijo grande no coração de vocês, nos vemos em nossa aula síncrona e na próxima semana, nossa primeira avaliação de aprendizagem, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso para todos vocês. Abraço, pessoal, boa semana para todo mundo, fiquem com Deus.